Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do nosso Deus, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Pentateuco, a revista Liberdade, os lições do Pentateuco para os nossos dias. Nós estaremos estudando hoje a penúltima lição. Esse estudo termina então no próximo domingo. Vamos estudar a lição 12. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a sua direção. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar diante de Ti, estudando a Tua palavra, Senhor, e Te adorando, Te bendizendo. Meu Deus, queremos Te agradecer por esse dia, queremos Te agradecer pelo que Tu tens feito por cada um de nós. Ó Pai, queremos Te pedir, Senhor, que Tu venhas dirigir esse estudo agora que estaremos fazendo e me usar como Teu instrumento, Senhor, para estar sendo um canal de bênção Tua para todos quantos estiverem vendo e ouvindo esta aula. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus, dá-nos a devida sabedoria, instrui-nos naquilo que precisamos aprender, Senhor, e dá-nos a Tua unção, a Tua direção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Não te esqueças do Senhor. Então, no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, né, dos 5 livros do Pentateuco, o último é Deuteronômio. Nós vamos fazer a leitura de Deuteronômio no capítulo 6. Esse livro tem uma preciosa mensagem, a importância da obediência ao Senhor e a necessidade de continuidade de fazer o Senhor conhecido pelas gerações que seguirão a nós. Oremos, vamos então ler a palavra de Deus em Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Versículo 2: para que temais ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. No 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu plantaste, e quando comeres e te fartares. Guarda-te e que não esqueças do Senhor,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. No restante nós faremos a leitura mais para frente. Então aqui, obediência. Lembrar a obediência. Nesse capítulo aí, né, de Deuteronômio, Moisés está lembrando ao povo os ensinamentos de Deus, que Deus revelou a ele para que passasse ao povo. Ali já estava uma nova geração daqueles que vieram do Egito e que peregrinaram no deserto por 40 anos. Os que ali estavam já eram os filhos daqueles que saíram do Egito, que nasceram ali no deserto, que se criaram ali, ouvindo os ensinamentos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também alguns deles viam seus pais praticando a idolatria. Coisas que Deus odeia, abomina, que Deus não aceita. Então, ali, no item 1, a reiteração da lei, nos diz o seguinte, que a esta altura dos estudos sobre o Pentateuco, que existe em linhas gerais uma orientação bem objetiva dada para os israelitas. Haveria bênçãos na obediência e maldição na desobediência, se o povo insistisse na desobediência. Assim, o povo deveria escolher se iria servir fielmente ao Senhor, que os tirou com o braço forte da escravidão do Egito e os sustentara até então, ou aos deuses das nações vizinhas. Portanto, a grande ênfase no Pentateuco são as bênçãos concedidas pela obediência e as maldições que seriam resultado da desobediência. O último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, ele tem esse nome que significa a segunda lei, um resumo de tudo o que o povo tinha experimentado até aquele momento, e também uma exortação ao povo, no sentido de que as próximas gerações deveriam cumprir fielmente todos os mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. Então, Deuteronômio significa segunda lei. É uma lei diferente? Não. É uma lei que está sendo transmitida novamente para uma nova geração. Desse modo, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei para a nova geração. O livro também relata os últimos acontecimentos da vida de Moisés e a passagem da liderança dele para Josué, o seu sucessor. Outra consideração importante sobre a reiteração da lei é que o último livro de Moisés é a sua ligação com os livros históricos posteriores, pois mostra a preparação do povo para a entrada na Terra Prometida. Nela, Moisés reiterou, confirmou, falou novamente os princípios, os preceitos da lei nas fronteiras de Canaã para a nova geração. Canaã, a terra prometida por Deus ao povo hebreu, a terra que emana leite e mel. Assim são inegáveis, para que eles pudessem desfrutar de todas as bênçãos de Deus em seu novo lar. Assim são inegáveis as lições que podemos aprender com esse livro para entendermos todo o contexto da lei e, por que não dizer, do Antigo Testamento, Porque a lei são esses 5 livros, O Antigo Testamento são esses 5 e mais 34, que aí nós vamos encontrar os livros históricos, os livros proféticos,
né? Os livros poéticos que formam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é inegável o fato de que essas lições são preciosas para a nossa vida e nossa sociedade. Não foi só para aquele povo lá do que viveu essa passagem bíblica, não. Isso aí é para todos nós. Isso se aplica na nossa vida, no momento presente em que vivemos. Quantos têm vivido um contexto de desobediência a Deus, tá? E trazido para si tantos problemas? Podemos evitar muitos deles estudando o livro de Deuteronômio. Obediência. O hino do cantor cristão 301 nos diz assim: em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar e cumprir. Então a letra desse hino, que é conhecido nas nossas igrejas, e para quem vem acompanhando as minhas aulas também é conhecido, porque eu tenho feito uso da sua letra, da sua música, para poder ilustrar as nossas aulas, porque ele é bem objetivo e bem fácil de se guardar, né, a sua letra, mas a mensagem dele precisa ser muito bem guardada na nossa mente, porque crer, observar significa cumprir a vontade de Deus em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. No item 2, Deuteronômio, uma mensagem mais profunda. A mensagem mais profunda. Então, os ensinamentos, os conteúdos de Deuteronômio são ensinamentos importantíssimos. Não foi só para os judeus que viveram naquela época, não é só para os judeus atuais, é para toda a humanidade, para todo mundo cristão, para todos aqueles que fizeram uma opção de seguir a Jesus Cristo, de andar nos seus caminhos. Então vejamos, não obstante, em uma leitura muito superficial do livro de Deuteronômio, poderíamos afirmar que se trataria apenas de uma simples recapitulação de todos os princípios já apresentados em Êxodo, Levítico e Números. Não é só isso, né? Então diz aqui: porém, estudando-o de uma forma mais profunda, logo percebemos o quanto essa afirmação seria equivocada, seria incompleta, né? É bem verdade, como já afirmamos, o livro contém um resumo de tudo aquilo que fora dito anteriormente, mas a ênfase do livro é muito mais do que apresentar preceitos, mas sim insistir na motivação correta em obedecê-los. Por conseguinte, não é sem razão que no livro de Deuteronômio há uma enorme incidência da palavra coração. Por que isso? Moisés exorta o povo, deixando claro que as bênçãos vêm quando o coração está alinhado com os propósitos de Deus, aquilo em que a gente dá prioridade na nossa vida. Por isso é que ele está falando aí de coração, aquilo que nós priorizamos, aquilo que amamos. O coração deles deveria estar cheio do amor de amor a Deus e da sua palavra, a fim de que possuíssem a terra prometida e desfrutassem dela.
Caso contrário, a ação resultante de um coração mau e perverso atrairia inúmeras maldições para si e para o povo. A concepção de que não só a atitude de obediência fosse importante, mas também a motivação correta para a obediência. Então vamos obedecer por obedecer? Obedecer a Deus por ter medo de Deus? Não. Vamos obedecer a Deus de forma espontânea, tá? Com amor. A motivação correta para a obediência seria imprescindível e muito comum para compreendermos hoje. Para um povo que viveu escravizado no Egito e que perdera durante esse tempo o contato com o Deus verdadeiro, não seria tão simples. Eles viviam em um contexto pagão, de oferendas aos deuses, no intuito de obter favores destes. Pagão, os povos próximos daquela terra habitavam muitos deuses, e lá no Egito eles também viveram isso, já que os egípcios também tinham uma adoração a vários deuses. Por sua vez, o Deus de Israel não aceitaria receber bajulações para abençoar o seu povo. Ele só aceitaria a verdadeira obediência vinda de um coração sincero. Não adianta querer aparecer para Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus tem uma ideia completa da nossa vida. Para Deus ninguém engana. Nem a Deus, nem a si mesmo. Né? São as duas pessoas que nós não podemos enganar. Nem a nós, nem a Deus. Assim podemos ver que as intenções na obediência é a tônica, é o principal motivo, principal razão desse livro. Jesus ensinou sobre isso no Sermão da Montanha, e não é sem razão que o livro de Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Segundo o estudioso Thompson, nenhum outro livro da Bíblia exerceu maior influência sobre a religião no lar e na vida pessoal em todos os tempos que não o livro de Deuteronômio. No item 3, Deuteronômio, seus propósitos e razões. Vamos fazer a leitura dos versículos seguintes, a partir do 14, no capítulo 6 de Deuteronômio, o mesmo capítulo que fizemos a leitura no início. Do 14 nos diz: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos livrou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa. Aos nossos olhos, são as 7 pragas, e são as bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. Tá? E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais.
E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Bem objetivo, bem direto esse texto, né, que nos mostra que Deus quer de nós obediência, quer de nós fidelidade, quer de nós dedicação à sua obra, de vivermos cumprindo a sua vontade em nossas vidas. Deuteronômio, seus propósitos e razões. Vamos ver aqui o que nos diz. Uma importante observação no livro de Deuteronômio é a sua sincronia com o relato da criação à queda do homem. Da criação e a queda do homem, no Gênesis. Assim como os nossos primeiros pais, eles também receberam a promessa de viverem em uma terra deleitosa. Receberiam bênçãos se fossem obedientes e seriam expulsos do paraíso se desobedecessem ao Senhor, o que os tornou como povo. Essa sincronia é importante, pois revela um traço importante do próprio autor do Pentateuco. Quem foi? Moisés, que provavelmente via o momento que o povo estava prestes a viver e relacionava isso com o passado, uma situação semelhante à desobediência. Não obstante, podemos observar que Moisés reafirmou a lei justamente na ocasião em que Israel estava posicionado na fronteira de Canaã, no limiar da terra, por outras razões importantes. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Moisés estava diante de uma nova geração. A anterior morrera no deserto, com exceção de Josué e Calebe, que estavam ali e que eram fiéis a Deus, estavam ali lado a lado com Moisés, fazendo a clara vontade de Deus. Em segundo lugar, porque a melhor forma de preparar-se para o futuro é entender o passado. Assim, seria muito importante que Israel conhecesse os erros e caminhos que os levaram até aquele momento e de como a mão do Senhor lhes fora favorável. Lembrar-se disso seria imprescindível, pois o povo estava prestes a entrar na terra prometida e tornar-se uma nação assentada em uma nova terra, e dependeria da bênção de Deus para serem felizes e prósperos. Em terceiro lugar, é importante lembrar que o grande líder Moisés estava para morrer e precisava passar a liderança para Josué. Ou seja, ele não estaria ali levando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para o túmulo. E o povo precisava de um líder para que os orientasse, para que os guiasse, já que eles eram desobedientes e eles se deixavam levar pelas influências de outros, das religiões dos outros povos. Acabavam praticando também essas práticas religiosas que Deus não aprova, que Deus não aceita. Praticava a idolatria, tendo conhecimento da palavra de Deus e tendo vivido o cuidado de Deus de uma forma tão direta e por tanto tempo.
quando passaram no deserto, quando Deus os tirou da escravidão do Egito. Parece que essas coisas não adiantaram de nada, porque continuavam como desobedientes. Então aqui a gente vê o seguinte, de que aquele que pela mão do Senhor realizara sinais e maravilhas no Egito e que os conduzira até ali, sabia da importância da obediência do novo líder a Deus e às suas leis. Disso dependia o sucesso da nação, da obediência a Deus. Por último, mas não menos importante, a repetição da lei era imprescindível, pois Israel enfrentaria vários problemas distintos. Assim Moisés advertiu-os em relação a esses perigos, transmitindo-lhes através da reiteração da lei e a maneira de serem bem-sucedidos, né? de agir com fé, de agir com obediência a Deus e de agir de forma honesta, de forma correta, dando um testemunho verdadeiro de Deus na vida deles, né? Através da vida deles. Uma importante lição que podemos extrair nas razões acima mencionadas diz respeito ao fato de que muitas vezes nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. Isso não é bom, né? Quantas lições, quantos sermões são ensinados e aprendidos ao longo da vida. Mas parece que alguns ainda não compreenderam a necessidade de mudança, compromisso e santificação. Por isso é sempre bom relacionar as palavras do Senhor, relembrar as palavras do Senhor e seguir os seus caminhos. Para pensar e agir, essa é a última parte da nossa lição. Que não é tão grande, né? Deuteronômio nos ensina sobre a importância de lembrarmos-nos do nosso passado, de olharmos para trás e ver de onde viemos e para onde vamos e quem nós somos hoje. Quem foi você antes de Jesus dirigir, antes de Jesus ser o Senhor da tua vida? Quem era você? Quem era eu? Vamos sempre lembrar, porque Deus fez, faz e fará por nós o impossível. Mas nós temos que crer, nós temos que obedecer, nós temos que seguir fazendo a vontade de Deus. Lembrarmos do nosso passado, de onde viemos e para onde vamos, da nossa salvação, da nossa vida eterna ao lado de Jesus. Deuteronômio nos ensina sobre a importância das leis de Deus. As leis de Deus não são pesadas, mas sim são instrumentos de proteção moral e espiritual para nós. Deuteronômio nos ensina a importância de conhecermos a Deus e adorá-lo, pois só existe um Deus sobre o céu e a terra. Este deve ser adorado, o Deus único, o Deus de Israel. Deuteronômio nos ensina como é importante conhecermos e persistirmos em conhecer a palavra de Deus. Desta maneira, aprenderemos o quanto nos é imprescindível obedecê-lo, ou seja, obedecer a Deus. No quarto item, Deuteronômio nos ensina o quanto Deus deseja que nos relembremos da nossa caminhada com Ele, sobre os nossos altos e baixos, os triunfos e fracassos, o comum e o extraordinário da vida. Deus cuida de nós. Deus conhece a nossa vida, conhece os nossos pensamentos. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Nós temos que ter
o tempo todo respeito, obediência, temor a Deus, para realmente sermos bem-sucedidos, né? Então, a nossa lição, que nos fala em não te esqueças do Senhor, tem como objetivo isso, não esquecer do que nós aprendemos, da palavra de Deus, do que Deus nos ensina, como Ele quer que a gente viva, como Ele quer que a gente haja. Nós precisamos ter em mente isso, meditar na palavra do nosso Deus, ter uma vida de oração, de orações definidas, de ser colocadas diante do trono do Senhor aquilo que você espera, e principalmente também de você viver uma vida mais consagrada a Deus. Sempre precisamos. Não se menospreze, não ache que você não tem jeito, porque Deus nos perdoa. Deus faz a obra. O Espírito de Deus é quem dirige, não somos nós. Vamos então não deixar de crer nesse fato, nessa verdade bíblica. Tá? Estaremos ainda no próximo domingo já com a última lição, e assim que eu tiver o download da revista do segundo trimestre, eu farei a sua postagem no nosso grupo do WhatsApp. E quem não tem o WhatsApp pode encontrar no site www.batistafluminense.org.br. É o site da Convenção Batista Fluminense, tá? E é onde está o conteúdo desses estudos, onde está essa revista de forma virtual. Está lá o arquivo, que pode ser salvo no pendrive, no computador, no celular, e ter um acesso às revistas. Quero agradecer também aos irmãos pela assistência, pela paciência, por estar nos acompanhando nessas aulas, e lembrar que as nossas aulas presenciais estão acontecendo. Quem ainda não retornou, dos alunos da nossa classe, que ainda não retornou, estaremos lá esperando a vocês de braços abertos para as aulas presenciais, tá? E quero também lembrar os nossos propósitos de oração pelo nosso país, pela nossa classe, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, que Deus venha a orientar-nos a cada momento, a cada instante, nos dando a sabedoria necessária para a nossa vida. Vamos então orar, encerrando a nossa aula, e estaremos diante da presença do Senhor nesse momento. Deus querido, muito obrigado pelo que aqui foi feito, pela hora que eu pude dar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Seja com a nossa vida, guarda-nos, dirige-nos, orienta-nos, ó Pai. Esteja com cada um de nós, abençoa, ó Deus, cada irmão da nossa classe, abençoa, ó Deus, a nossa igreja, abençoa, ó Deus, o povo brasileiro, Senhor Deus. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Tem misericórdia, Deus, dos que sofrem em guerras, em conflitos, Senhor Deus. Dá a tua direção. Ó Pai querido, também te pedimos que Tu sejas conosco, Pai, a cada momento, Senhor, nos orientando, nos dando sabedoria no nosso viver diário. Abençoa-nos grandemente, Senhor, abençoa o nosso país, Senhor, abençoa a nossa querida professora Jália, os seus familiares. Seja conosco, Pai, orienta-nos a cada dia e perdoa os nossos pecados, Senhor, pois nós não somos dignos de Ti, do Teu amor, mas em nome de Jesus é que oramos a Ti, ó Deus. Amém e amém.